queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Templo dos Livros. E hoje a gente vai fazer aquele comentário maroto sobre Nyx, do Nathan Hill, né? Hoje a gente vai falar sobre a parte 4, que se chama O Espírito da Casa, Primavera de 68, né? De 1968, que foi a infância da Faye, né? A mãe do Samuel. É sobre isso que a gente vai comentar. Essa parte, ela também é tão curta quanto a parte 3, né, a parte anterior que a gente conversou. Então, assim, não tem também muitos acontecimentos, né. Infelizmente, achei que teria bastante coisa assim, interessante, né. Até achei que ia dar um furor maior. Mas, essa foi a melhor parte pra mim até agora, inclusive por causa do final. Mas a gente vai chegar lá também, né. Aqui de início, assim, só uma introduçãozinha mesmo, falando... a Faye, ela mora mais ou menos perto de uma fábrica, né? Porque aqui diz que ela escuta o barulho da fábrica, de gente trabalhando lá, né? Mas enfim, e o pai dela também trabalha na fábrica, né? Então eles moram mais ou menos ali e tal, né? A gente começa então com a infância dela, né? Se eu não me engano, a Faye acho que ia ter nascido em 60 por aí, né? Mas aqui a gente está em 68, então acho que ela deve ter uns 8 anos mais ou menos, ou até um pouquinho mais, talvez, né? Talvez uns 10 por aí, né? Assim, é uma garota já, né? Meio crescidinha, né? E tal. Então a gente aqui vai acompanhar a infância dela, que é o que a gente queria saber há muito tempo, né? A gente só ficou sabendo do Samuel e tempos atuais, a infância dele, mas a gente não sabe nada sobre a mãe dele, a não ser umas coisas que as pessoas falam, que as notícias jogam, né? Depois do que ela fez, que foi atacar o governador lá na parte 1, né, que o livro já começa assim com uma notícia bombástica, né. Então aqui a gente tem o passado dela quase destrinchado, vamos dizer assim, né. É um pouquinho mais, né. Acontece que a Faye, ela quer se mudar para Chicago, né, porque ela fez uma, como é que chama? Tipo quando a gente faz vestibular, né. E aí a gente tem que sair para fazer a faculdade, né, e tal, então é a mesma coisa, né. Ela fez inscrição para uma universidade em Chicago, que é a melhor, e também porque um escritor conhecido deu aula lá, né, ou estava dando aula também até então, que é o Allen Ginsberg, né. O Allen Ginsberg é o autor, é um poeta, né, também acho que é autor de alguns livros, favorito da Faye. Então quando ela descobriu também que ele dava aula lá, ela também se inscreveu para a faculdade por causa disso também, porque ela ia achar muito maneiro se ele fosse professor. Ela nem saberia o que fazer, porque ela ama os livros dele, ela só vive lendo os livros dele. Mas por exemplo, quando chega alguém perto dela e ela vê que tem alguém se aproximando, né? Igual quando tem uma cena aqui que a amiga dela estava se aproximando dela, e ela escondeu o livro que ela estava lendo, desse autor do Arne. E ela pegou aquele livro, né, que a gente é obrigado a ler, tipo, nas escolas, né, tipo, História do Brasil, História dos Estados Unidos, né, sobre a nação do país. Então ela pegou o livro na bolsa dela, ela lia História da Nação Americana, né, e tal, porque é aquela coisa, né, a gente tem medo das pessoas verem que a gente está lendo e ficar julgando e tal. E ela é o tipo de pessoa que, sabe, ao mesmo tempo dane-se o que falarem dela, ao mesmo tempo tem medo, então tipo, ela prefere ficar mais conservada, mais quieta, sabe, com ela mesma, né. E aqui também, nessa época da Faye, também aconteciam muitos protestos, muitas manifestações, inclusive tem um diálogo da mãe dela, que fala sobre a morte do Martin Luther King, né. Então parece que ele levou um tiro no pescoço quando ele tinha saído, assim, na varanda do hotel onde ele estava, ele levou um tiro no pescoço e tal, que eu achei bem, tipo assim, nossa, a pessoa levou um tiro no pescoço, né, e tal. E aí, eu não vou lembrar agora realmente quem que era Martin Luther King, eu não sei se ele era líder de um grupo que era antirracista, algo assim. Sei que acredito eu que ele queria pregar a igualdade, né, entre as pessoas e tal, assim como Gandhi, enfim, né, vários outros pensadores e tal, né, que é o que deveria ser, né, somos todos, assim, iguais perante a lei e tal. Mas naquela época eu também acredito que os Estados Unidos era muito racista, né, então, enfim, Martin Luther King foi assassinado,
Aí a mãe dela viu essa notícia na TV e tava falando, né, que as pessoas estavam quebrando pau lá na cidade e tal. Tava ficando muito perigoso, porque tava todo mundo incendiando as coisas, quebrando e tal. Aí ela fez um comentário tipo, quando o John F. Kennedy, né, o presidente do Brasil, foi assassinado, que nenhum americano, sabe, se rebeldiou, né, se rebelou por causa disso. Aí a filha dela falou assim, ah, claro, porque as duas coisas são totalmente equivalentes, né? E a gente sabe que não é. Então a mãe dela sentiu essa acidez, esse sarcasmo da filha, ficou tipo assim, o que tá acontecendo com você? Então eu achei essa cena muito legal, né? Porque realmente, né, gente, existem diferenças, né, entre uma pessoa que é privilegiada e uma pessoa que, tipo, tem que ficar batalhando a vida toda, tipo, pra ir num lugar, tem que, sabe, decidir entre se vai em tal lugar, ou se vai comer, ou se, sabe, do que uma pessoa que tem tudo, não precisa ficar decidindo entre comer e trabalhar, ou comer e ir pra faculdade, né? Então a gente sabe que tem essas coisas, né? Nem todo mundo pode ir de carrão pra faculdade, nem todo mundo, né, vai ter uma bela ceia quando chegar em casa, né? Então, foi exatamente esse comentário sarcástico que a Faye disse quando a mãe dela falou que quando o John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, morreu, que ninguém fez nada, ninguém quebrou o pau. Então, eu achei esse sarcasmo da Faye muito bem elaborado, muito bem jogado, né? Eu acho que foi maravilhoso. Eu até ri dessa parte, né? Achei muito eu também. Enfim. Aqui também a gente tem o Henry, né, que é o pai do Samuel, né, e quando a Faye conhece ele e tal, mas o interessante aqui de quando ela conhece ele é o seguinte, ela tinha uma amiga chamada Peggy Watson, e a Peggy falou que tinha um segredo para contar para ela, né, elas estavam tendo uma aula tipo de etiqueta, né, porque naquela época os meninos tinham que ser meninos, né? Então eles tipo jogavam futebol, beisebol, né? Esportes, que é muito coisa de homem, né? E lá naquela época, né? E as meninas tinham que fazer o quê? Aprender a cozinhar, a costurar. E aqui elas estavam tendo aula de etiqueta, mas tipo assim, como limpar um fogão bem, né? Tirar gordura, como limpar um vaso sanitário, sabe? Tirar todos os germes, deixar bem limpinho, né? Porque o marido, para agradar o marido delas, né, para poder o marido não ficar tipo, para poder eles quererem casar com elas, né, porque elas são bem organizadas, bem limpas, né, aquela coisa que, né, enfim, o feminismo vem lutando contra isso aí, né, porque, né, gente, é uma coisa que não é só de mulher, né, o homem também pode dar uma lavada nas coisas aí, pelo amor de Deus, né, enfim, eu me identifiquei muito com essas partes porque, nossa, às vezes dá uma raiva quando isso acontece, sabe? De tipo, homem tem que, tipo, trabalhar pra ganhar dinheiro pra casa, a mulher tem que ficar em casa lavando, cozinha. Nossa, isso me dá uma raiva, meu Deus, como isso me dá uma raiva. Dá vontade de dar um soco na cara da pessoa que fala isso, acho que é isso, né? Aquele modelo normal de família que o homem tem que prover dinheiro e cuidar e proteger, e a mulher tem que ficar cuidando das crianças e só fazer comida e limpar a casa. Gente, cansa até de falar sobre isso. Mas é porque essa infância da Faye é muito ligada nisso, né? Naquela época, nos Estados Unidos, era muito assim, né? Menino tem que fazer coisa de menino, menina tem que fazer coisa de menina, né? Então os meninos faziam esporte, que é coisa de homem, e menina ficava lá, tinha aula de etiqueta, e aula de etiqueta é tipo postura, como limpar o fogão, como limpar o vaso sanitário, como deixar sua cozinha limpa, né? Qual produto usar, tipo, nossa, quando eu li essa parte eu fiquei assim, meu Deus, ela tinha aula disso mesmo. Enfim, então ela e a amiga dela, a Peggy, estavam tendo aula disso e tal. E a Peggy falou que tinha um segredo pra contar pra ela e tal. Aí depois que ela terminou, a Peggy contou e falou que tinha um menino na classe que gostava dela e que ela não tinha reparado, né? Que gostava da Faye. E a Faye ficou tipo, quem é? A amiga dela ficou tipo, adivinha? E a Faye, que não é muito paciente, falou assim, fala logo. Aí ela falou do Harry Anderson, né? O Harry Anderson. Aí a Peggy falou que o Henry era apaixonado por ela, mas que nunca tinha dito nada, não sei o que, tal. Aí a Faye foi pra casa com aquela cara, tipo assim, que ela nunca tinha reparado no garoto, no Henry. Mas aí depois ela foi pra casa reparando naquilo e tal. E no outro dia, quando ela tava passando, ela olhou pra ele de uma outra forma, realmente apaixonada, né? E ela percebeu que ele também olhava pra ela diferente, né? Mas aí a gente descobre o quê? A Peggy, ela fez a mesma coisa com o Harry. Falou que tinha uma garota na classe que estava apaixonada por ele, que não parava de olhar pra ele e tal, que não falava nada, mas que gostava muito dele. Ele não sabia o que era,
Aí a Peg falou que a Faye estava apaixonada por ele. Por isso que quando eles se encontraram no dia seguinte, assim, né, tipo no corredor da vida, né, eles se olharam tipo com cara de apaixonado. E é interessante essa parte, porque a Faye fala que ela nunca tinha reparado nele, mas que no outro dia parece que ela já olhava com aquela cara de apaixonada. Impressionantemente ela já olhava com outro rosto, né, tipo com cara de apaixonada mesmo. E aí, tipo, eles começaram a meio que conversar bastante e começaram a meio que sair juntos, assim, bem rápido. E de uns tempos depois ele pediu ela em namoro. Então, assim, foi mais meio que uma jogada da Peg, né? E ela falou, tipo, ah, vocês também têm nome igual, né? Porque é Faye Anderson e o Harry é Henry Anderson, né? E aí por isso que tá aí o nome do filho, que é Samuel Anderson, né? Mas o Samuel só usa o nome do pai dele, que enfim, aquele histórico da família dele, né? De não ver a mãe há 20 anos e não tá nem aí pra ela. Então ele só usa o nome do pai mesmo. E agora a gente entende isso, né? Então, assim, nossa, essa garota, sinceramente, não sei o que tem na cabeça dela de ter feito um negócio desse. Mas você imagina, né? Você descobre que uma pessoa gosta de você por um amigo, e na verdade isso não acontece, mas vocês acabam namorando e isso aí vai, né? De certa forma até que valeu a pena, né? O problema é a época, é a Faye, é o Harry. O Harry, ele era um garoto muito romântico, né? Então, assim, ele fazia exatamente o que os outros namorados faziam com as namoradas deles. Comprava bombons, flores e escrevia poemas, né? Coisa bem clichê, né? Mas era o que fazia na época, então se o menino fazia, todos faziam igual, né? Então ele fazia isso, sempre comprava bombom pra ela, sempre comprava flor pra ela, sempre lia e sempre escrevia poema também. E tem uma parte que a Faye fala que, tipo assim, que ela não queria bombom nem flor e ela não gostava dos poemas dele, né? Só que ela tinha medo de magoar ele, então ela nunca falava nada. Ela falava tipo assim, ah, li seu poema, gostei. Né? Tipo, ah tá, né? Ri e acabou, só isso. Então a gente tem esse momento antigo, né, nos Estados Unidos, na década de 60, exatamente 68, né, 1968. E também a gente tem também a história do Nix de novo. Quem conta é o pai dela, conta pra ela, o Frank, né? Conta pra ela sobre o Nice. Nice é o que a gente chama de Nix hoje, né? Tipo, enfim, hoje, nos tempos atuais, enfim. Ou tempos atuais aqui no livro que é 2011. Mas Nice era como ele chamava na Noruega, né? Que é uma lenda norueguesa, né? E o pai dela é norueguês, ele veio pra cá, para os Estados Unidos. Que inclusive ele achou uma péssima ideia, mas acabou ficando. Aí ele conta pra ela que era um fantasma que vivia no porão, e ele contou sobre uma menina, né, que o pai pediu pra ela levar comida pro Nice, lá no porão e tal. Só que a menina tava morrendo de fome. Então no meio do caminho, sabe o que ela fez? Ela comeu a comida. E aí acontece que depois o Nice foi lá e castigou a menina, né? Acho que ele, se eu não me engano, eu não sei se ele comeu a menina ou se ele machucou a menina, né? O Nice, o fantasma que ficava no porão da história que ele contou pra Faye, né? Então, assim, na verdade, ele estava querendo dar meio que uma lição para ela. Por quê? Ele construiu um abrigo antibombas, né? Pois é, um abrigo antibombas, né? E engraçado que numa festa de churrasco, o pai dela, né, tava conversando lá com o pessoal, e a Faye contou para dois garotos, dois amigos dela ali do churrasco, né? Mostrou para eles o abrigo antibombas que o pai dela tinha construído e tal. E era um segredo. E aí tal. E aí os meninos voltaram pro churrasco e contaram para todo mundo que o cara tinha construído um abrigo antibombas. E aí um dos colegas do Frank, né, falou tipo assim, ah, bom que se tiver uma bomba nuclear, alguma coisa assim, né, que todo mundo podia se esconder lá, né. Cabe umas 6 pessoas lá, que o Frank disse. Aí a amigo dele falou assim, ah, então se tiver algum problema a gente se esconde aí e tal, né, cabe 6 pessoas e tal. E o Frank disse assim, me desculpa, mas não, né, o abrigo é só pra mim e é pra minha família, então ninguém de fora vai entrar. Ele falou assim mesmo. E o cara ficou tipo meio assustado, tal. No fim ele falou tipo assim, ah, eu tô brincando, Frank, mas o Frank falou assim, não, o abrigo antibombas é meu mesmo, pra minha família, então vai ser só pra gente e acabou, né. Então o Frank é aquele cara bem turrão, bem durão mesmo e tal. E aí quando o Frank contou pra Faye sobre a história do Nice, era uma forma meio de castigar ela, sabe?
E, enfim, né? Uma outra coisa que vale a pena comentar mesmo, né? É sobre a feia relação com o pai dela, né? Eu acho que isso a gente pode ligar dela com o Samuel também. Porque a Faye, ela tinha aquela coisa de sempre tentar agradar o pai. Só que qualquer coisa que ela fazia, ela desagradava ele. Qualquer coisa, ou ela não fazia direito, ou tipo, ela fez e tipo, ele não mandou ela fazer. Então, assim, o pai dela era tipo, por que você fez isso, né? Você não fez direito, faz de novo. Então ela vivia, o que acontece? Ela tinha, tipo, ataques de pânico, né? Eu não lembro agora se ela foi diagnosticada com síndrome de pânico, mas ela tinha ataques e ela ficava tipo, né, enfim, tremia e tal, né? Teve uma coisa aqui que ela queria tocar numa orquestra e ela nunca ouviu falar nesse instrumento, mas enfim, ela acabou aprendendo um tempo a tocar ele, que é o oboé, né? Então no dia de apresentar, ela gostou da ideia do oboé abrir a orquestra e tal, né? Ter tipo um solo só pra ela. E aí, na hora que ela ia abrir né, pra orquestra tocar, né? Aí ela, como ela tocava oboé, ela olhou assim, ela viu o pai dela, né, ali na plateia, e ela ficou pensando, tipo assim, se eu não tocar direito, se eu não conseguir tocar, nem sei por que eu peguei isso. Ela teve um ataque logo ali mesmo, e ela não conseguiu tocar. E inclusive ela chegou a cair da cadeira. Aí o pai dela depois falou pra ela assim, por que você fez isso? Olha a vergonha que você fez, né? Porque tá todo mundo olhando. E aí, tipo, em vez dele ajudar, ele piorou o estado dela, né? Então, tipo assim, é uma coisa muito pesada, sabe? O pai dela era abusivo nesse sentido, sabe? Bem psicológico mesmo, sabe? Um abusador bem psicológico mesmo. É muito triste mesmo. E uma última coisa que eu gostaria de comentar aqui, que é como essa parte termina, que eu acho que por isso que eu gostei mais dessa parte até agora. Das 4, por enquanto, a quarta é a melhor parte. Que é uma amiga dela, que é tipo aquela patricinha, né, e tal, né, que toda escola, faculdade tem, né, a gente sabe disso, é a vida, life. Mas essa amiga dela, ela convidou ela para um jantar de aniversário surpresa do pai dela, né, do pai da amiga dela, e tal. E que é a Margaret, né, a Margaret é filha da professora de etiqueta, inclusive, e tal. A Margaret pediu para ela ir numa farmácia que o pai dela, né, o pai da Margaret, ele é dono da farmácia, ele é farmacêutico, pediu para Faye ir na farmácia pegar uma caixa de doces, surpresa, né, mas que ela não podia ir, senão o pai ia suspeitar da festa e tal. A Faye foi lá e tal, pegou a caixa, aí o pai da Margaret, que é farmacêutico, perguntou para ela se ela tinha certeza daquilo, ela falou que sim e tal, né, se aquilo era para ela mesmo, ela podia falar para quem era. E a Margaret falou pra tipo, não falar que era dela, né, e tal, né. Que tinha que fingir que era da Faye, que ela ia ter, pra falar que ela ia ter um jantar romântico com o Harry e tal, porque a Margaret falou que tinha doces na caixa. Aí depois que a Faye saiu da farmácia com a caixa, né, entrou no carro, ela ficou achando estranhas perguntas que o pai da Margaret fez pra ela, né, e tal. Ela chegou na casa da Margaret, lá estava tudo escuro e tal, a Margaret apareceu, pegou a caixa, agradeceu, ela pediu muito obrigado, não sei o que e tal. Quando ela chegou em casa, o pai dela perguntou assim, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, o que houve? Ela falou assim, que o farmacêutico ligou para a casa deles para contar o que houve. E aí nisso, a cidade inteira já estava sabendo, que eu achei isso muito estranho, né? Porque era uma cena que tinha acabado de acontecer à noite, né? E a cidade toda já sabia. E o pai dela falou que o farmacêutico ligou para a casa dela, né, para falar que a Faye tinha ido na farmácia comprar aquilo, né, e levou uma caixa, né, e tal. E aí quando você lê, né, pelas perguntas que o farmacêutico fez, não eram doces, era provavelmente preservativo, entendeu? Preservativo e testes de gravidez, né. Na verdade no livro não falou o que era. Mas quando você termina de ler e pela preocupação do farmacêutico que ligou para os pais da Faye para falar o que houve e a cidade inteira já estava sabendo e já estava julgando ela, né, isso no mesmo momento, você imagina que tem lá preservativo e provavelmente um teste de gravidez. Isso era para Margaret, só que ela não queria que o pai dela soubesse, né, aquela coisa, pais ricos, né, família rica, não queria que a sociedade soubesse, e pediu para Faye, que é pobre, né, que era amiga,
né, pra ela na farmácia. E ela descobriu que a amiga dela meio que traiu ela, né, tipo, meio que não armou pra ela. Ela só queria pegar esse embrulho, né, pra ela, só que usou a Faye para isso. Né, a Margaret não queria que o pai dela soubesse que ela poderia possivelmente estar grávida, né? E não só isso, deveria ter na caixa preservativo, teste de gravidez e provavelmente anticoncepcional, com certeza. Com certeza. Então, assim, sabe? E aí o pai dela falou, tipo, que ela era uma vergonha e tal. E ele falou assim, tipo assim, o que você vai fazer agora? Aí ela falou, tipo assim, eu vou pra Chicago, né? Ela ainda tava naquela indecisão, tipo, vou ou não vou, porque ninguém queria que ela fosse embora, né? Os pais não queriam que ela fosse embora. O Henry ficou todo meloso, falando pra ela não ir e tal. E aí ela tava meio receosa, ela até tinha falado que ia desistir mesmo de ir e tal, né? E a mãe dela falando que ela tava perigoso, não sei o que. Agora, depois dessa treta, né, meio armada pra ela, meio assim, jogada, ela falou ela falou assim, eu vou pra Chicago. Ela não tentou contar, tipo assim, foi a Margaret que fez isso e tal. Ela nem disse. Eu esperava que ela falasse, não, a menina pediu pra ir na farmácia pegar um negócio pra ela, que era a festa de aniversário do pai dela, surpresa, em que ela não podia suspeitar, mas ela não disse nada. Ela simplesmente disse, eu vou pra Chicago. Aí o pai dela disse assim, agora você vai mesmo e não volte nunca mais. Então, assim, esse final pra mim foi, tipo, muito desconcertante, sabe? Me deixou muito agoniado. Porque eu achei que ela ia contar a verdade, né? O que houve, o que a menina tinha feito pra ela. Mas ela preferiu, tipo, simplesmente falar, tipo, vou embora, vou pra Chicago, né? Lá pra universidade. E eu fiquei, tipo assim, muito, muito triste com esse final. Por isso que foi a minha melhor parte. Foi a parte, acho que mais que pegou, né? Dessas 4, a quarta foi realmente a que mais pegou até então, né? Vamos ver a próxima. Mas eu fiquei muito desconcertado por causa disso, sabe? O pai dela era como se fosse realmente um abusador psicológico mesmo. Para ele nunca estava bom o que ela fazia. É por isso que ela tinha ataques de pânico, sabe? Ela tremia, ela tinha tipo espasmos, sabe? Ela tipo, meio que caía no chão dura. Porque ela nunca conseguia fazer nada que pudesse agradar ele. E ela só queria agradar ele. Então, tipo assim... E ele piorava a situação ainda, né? Então, igual ele fez aí no dia que ela se apresentou na frente de todo mundo junto com a orquestra, né? Que ela não tocou e ainda caiu. E ele disse, olha a vergonha que você está fazendo, né? Tá todo mundo olhando, né? Então, enfim, é muito triste essa parte, realmente. Eu acho que, e assim, por mais que seja, né, umas décadas atrás, né, 60, né? Então, assim, mesmo assim, esse pai dela, sabe? Nossa, me deixou. E esse final também da amiga dela me deixou muito desconcertado, sabe? Ela podia ter dito, mas ela preferiu ir embora. E às vezes, né? É melhor ir embora do que você tentar consertar uma coisa que não foi você, né? Às vezes é melhor mesmo let it go, né? Melhor deixar as coisas para trás, fingir que você está seguindo para frente e ir embora. E ó, let it go, né? Então assim, é uma parte muito triste mesmo. Bom, então é isso, gente. A gente comentou então sobre a parte 4, né? Já estou ansioso para a quinta parte, né? Se chama Um Corpo para Cada Um de Nós. E vai ser os tempos atuais, né? Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo, porque eu já estou ansioso. E a gente se encontra na próxima resenha, né, do canal. E até a próxima.